Amigos e amigas, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, não esqueçam do like. Eu tô me lembrando aqueles bichinhos que tinham uma boca grande, cabecinha assim redondinha, que comiam com mais like. Youtuber e canais no YouTube precisam desesperadamente se alimentam de likes. Gente, não esqueçam. Se inscrevam no canal, deem o seu joinha, o seu like pra gente, façam comentários, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho para receber todas as notificações. Like. Brincadeiras à parte, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. O Randolfo Rodrigues, senador, acionou a Polícia Legislativa por causa das ameaças em vídeo de um empresário que disse que iria agredi-lo, fez insultos homofóbicos, e um empresário lá do Amapá, e repetiu toda a Bíblia, né, repetiu o manual, né, dos nazifascistas bolsonaristas, que são muito machos, muito agressivos, com arma na mão, em vídeo, frente a pessoas que não são agressivas como eles, não andam armadas, né? Não são lutadores. É muito fácil você ser violento, agressivo, machão, na frente de quem é menor, mais fraco que você, ou na frente de quem você sabe de antemão que não tem a propensão ao escândalo e às ofensas e à covardia como você tem. Então é fácil. Então esse tipo de gente, né, bolsonaristas violentos, eles precisam urgentemente receber uma punição severa. Muitos têm que ser presos, porque aí eles vão correr como ratos. Gente de peso tem que ir em cana, gente grande. Parece que, mudando um pouquinho a conversa, mas falando da mesma coisa no fundo, parece que o Tribunal Eleitoral está investigando as contas da candidatura do Sérgio Moro. Seria muito bom que o TSE reunisse elementos suficientes para invalidar a candidatura e a posse do Sérgio Moro, uma vez que ele foi eleito, né? É claro que isso vai ter uma grita geral, porque vão dizer que é perseguição, que é uma ditadura do judiciário, o raio que o parta. Mas o fato é que a lei é a lei. Se ele tiver cometido ilegalidades, que a lei seja cumprida. No governo Lula, é necessário que haja assim, uma espécie de um pelotão, né, uma vanguarda bastante dura, uma vanguarda que não tenha medo e que casse. Podia se criar até uma espécie de como é que era aquele dos comunistas lá, o comando de caça aos comunistas da ditadura militar, né, na época da ditadura. Podia se criar um comando de caça aos nazifascistas, né, e colocar essa corja toda na cadeia. Não só alguns grandes, mas muitos pequenos. O nazismo tem se espalhado pelo Brasil, né? Pelo que eu li há pouco aí, em matérias, na mídia em geral, há centenas de grupos, de pequenas células neonazistas no Brasil. E muitos desses caipiras aí do interior de Mato Grosso, do Paraná, essa gente caipirona aí que absolutamente trai o espírito, o verdadeiro espírito caipira do homem do campo brasileiro. Infelizmente o Brasil passa por esse tormento, mas esse tormento tem que ser contido, e a melhor maneira de conter esse tormento é cadeia para essa canalha, a cadeia dura para essa canalha, né? O governo brasileiro tem que
a justiça brasileira tem que o mais rapidamente possível conseguir, por parte dos Estados Unidos, a extradição de Alan dos Santos, né, que é um dos líderes desses comandos nazifascistas, e os filhos do Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, principalmente o próprio Bolsonaro. Essa ideologia, ela se espraiou pelo Brasil a ponto de ter muita gente completamente alheia às coisas e que repete as questões, repercute, reproduz, melhor dizendo, o que é do desejo dessa ideologia sem ter muita ideia do que está fazendo. Vou dar um exemplo. Outro dia, eu vendo aqui um vídeo de formatura, eu vi que as pessoas faziam um juramento, todos com a mão assim pro alto, fazendo com a mão esticada assim. Eu questionei a pessoa que estava nessa formatura. Falei, mas que coisa estranha é essa e tal? Aí a pessoa me respondeu, André, você sempre sendo polêmico. Eu é que estou sendo polêmico. A pessoa se forma numa faculdade pública, se não me engano é pública, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é uma universidade pública, e no dia lá da solenidade de colação de grau, as pessoas fazem um juramento com a mão esticada assim para frente, sim. O que isso lembra? O que isso lembra? Se você fizer um desenho de um homem e uma mulher com a mão assim, o braço esticado para frente, a mão assim, espalmada assim, isso imediatamente remete ao quê? Não é o nazismo? Não é o nazismo, gente? O nazismo não é uma apologia ao nazismo, participar de reuniões nazistas, ostentar símbolos nazistas. Isso não é crime no Brasil? Crime! Isso está na lei, é crime. Quando aquele nazifascista não assumido, que é o senhor Monark do Flow, ex-Flow, mas que tem um outro canal aí, tem um outro podcast dele aí, sozinho agora, ou com uma outra pessoa lá, quando ele diz que ele vai sair do Brasil, porque o Brasil está virando uma ditadura, porque ele teve o canal dele suspenso em função dele repercutir o vídeo do argentino lá, que faz apologia, instiga as pessoas a cometerem atos antidemocráticos, a derrubar governo. E ele acha que isso é um absurdo. É um absurdo quando ele falou, ele ter sido punido por ele ter falado no programa dele que a ideologia nazista não deveria ser reprimida, que as pessoas nazistas deveriam ter o direito de defender o nazismo. Esse cara não é só burro e ignorante, ele é mau. Ele é mau. Ele é mau. É uma característica dos nazistas serem maus. Então essa ideologia, né, o nazismo, o fascismo, eles se reinventam, eles são embalados com, né, um novo papel, um celofane, botam uma fitinha e entregam para as pessoas, mas é o mesmo nazismo. E muita gente incauta, assim como aconteceu na Alemanha, embarca nessa, né? Mas aquele, como diz um ditado, eu acho que até meu, não sei, eu repito isso há tanto tempo, que ingenuidade, até a ingenuidade tem um limite, passou de um determinado limite, não tem perdão. Você pode ser perdoado por ter sido ingênuo, cometer algum erro por ingenuidade, mas tem um limite, tem um limite. Então, voltando ao Flow, lá ao Monark, o cara que passa o programa dele inteiro enchendo a cara com bebida, fumando maconha, e acha que assim ele vai... E tipo assim, dane-se, foda-se, que tipo de mensagem ele passa para o público, ele não está nem aí. Ele pode falar o que ele bem entender. Ele pode falar qualquer asneira, da pior, inclusive coisas que sejam proibidas por lei. E se tentarem reprimi-lo, baseado na lei do país,
É uma ditadura. Então diz que vai embora do Brasil. Vai embora, monarca. Vai embora do Brasil. O Brasil agradece. Vai embora. Fora daqui. Rala peito, irmão. Rala peito daqui. Gente como você não deveria estar aqui nesse país. Procure um país onde você possa falar as monstruosidades que você acha que deve ter liberdade de falar. E procura um país para você falar assim. Você, não sei, é de origem árabe, né? Procure um país árabe. Um país da sua origem. Vai para lá. Você não quer sair do Brasil? Você não acha que é uma ditadura? Você nasceu aqui, você é cidadão brasileiro. Mas você acha que é uma ditadura, que esse país não presta? Tem vídeo dele aí falando, aqui não tem mais jeito não, esse país. Então, vá embora. Ou vá para um país das suas origens genéticas, ou então escolha um outro. Vá para os Estados Unidos, que é o paraíso da liberdade. Vá para lá, filho. Vá para lá. Vá para lá. Mas vá mesmo. E leve com você até esse teu colega, esse tal Diego aí também, que não é muito diferente não. Não é muito não. Leve mais um bando de bolsonaristas aí, youtubers que tem aí, leve todos eles lá para onde você for. Essa gente tem que ser punida. O Brasil tem que punir a justiça brasileira, baseado na lei, tem que punir essa gente. Esses caipiras violentos, esses bolsonaristas violentos, esses caras que acham que metem a mão na arma, esses caras adeptos do bang bang, esses policiais corruptos, canalhões, esses militares falastrões, covardes. Brasil, Forças Armadas Brasileiras, grande cocô. A única coisa que você sabe fazer é reprimir o povo. Está na história. Qual foi a última grande batalha que o Brasil se envolveu com heroísmo, com liderança, para defender os interesses do povo brasileiro? Bom, lá na Segunda Guerra Mundial, a gente foi lutar lá na Itália, né? Subordinados ao exército americano, para servir os nossos soldados, para servir de recheio de máquina de moer carne. Né? Então, o pobre coitado do soldado brasileiro que foi lá, lutou, morreu, sangrou, se feriu, esse foi um herói. Agora, a estrutura do comando das Forças Armadas é uma piada. O governo Bolsonaro estavam aventando a possibilidade do Brasil fazer uma guerra com a Venezuela. O trabalho sujo que os americanos queriam que outros fizessem para eles. Né? Então, seriam colombianos e brasileiros, os grandes heróis da liberdade. O Brasil ia tomar uma surra, possivelmente, ia tomar uma surra, ia ser vergonhoso. Eu não quero que o meu país entre em guerra com ninguém, mas naquele momento até pensei, sabe, que seria até bom se o Brasil, se o governo brasileiro, se o governo maldito de Bolsonaro, com esses generais de M, embarcasse numa aventura dessa, a minha pena é só um soldado, o garoto ingênuo, ignorante, que é arrastado por que seria arrastado por essa guerra e poderia morrer ou ficar gravemente ferido lá. Esse que seria o problema. Mas seria bom que o Brasil de Bolsonaro tomasse uma surra, né? Que fossem capturados uns generais. Você veja esses atos antidemocráticos na frente de quartéis e aparecem vídeos aí toda hora de oficiais se congratulando com os manifestantes, batendo continência. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, que país é esse, como falam? Que país é esse? Esse país que para o monarca está tudo bem. Para o monarca está tudo bem. Então é isso, meus amigos. É isso. A gente tem um herói, hein? A gente tem um herói. Um herói que não é das esquerdas, mas tem se mostrado um herói. É o Alexandre de Moraes. Ele é um cara
corajoso. Até mesmo entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele é aquele que mais encarna a luta contra os bolsonaristas. Por isso é que eles apontam as suas metralhadoras de ódio toda contra ele. Né? Mas ele vem vencendo essa batalha. Ele vem vencendo essa batalha. Então, isso é importante também para a gente lembrar. Eu tenho falado isso em muitas conversas com amigos, com companheiros e tal, que a nossa luta atualmente ainda continua sendo a luta para derrotar essa direita extremada, para derrotar esse nazifascismo bolsonarista que tomou conta do Brasil. As eleições para daqui a 2 anos, né, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, elas são eleições contra o que restar, né, com o fim do governo Bolsonaro, o que restar das hostes de Bolsonaro. Então nós temos aqui as milícias, nós temos o governo do Cláudio Castro, né? Aqui o Rio de Janeiro, a base eleitoral, né, dos deputados Jair Bolsonaro e dos filhos dele, um é vereador, outro é senador, outro é deputado federal, tudo baseado aqui no Rio de Janeiro. Então, a direita que a gente vai lutar agora, durante o governo Lula, até a eleição de 2026, e depois até a eleição de 2024, para prefeito, e depois para a eleição de 2026, a outra para governador, vai ser com a extrema-direita. Mesmo que o Bolsonaro entre no avião, ele e os 3 filhos dele, mais o general Braga Neto, mais o Mourão, mais toda essa corja desses bandidos, essa quadrilha toda, e o avião seja atingido por um raio e cai no meio do Oceano Atlântico, mesmo assim, ainda vão ficar, eles vão virar, né, deuses do panteão desses nazifascistas. E esse movimento vai continuar. Então, a luta que nós temos, as esquerdas temos agora, é contra esses caras, continua a luta contra esses caras. Então, a direita com quem a gente lutava antes, com quem a gente disputava, né, antes o poder, né, a direita de José Serra, de Geraldo Alckmin, de Fernando Henrique Cardoso, né, a direita de Eduardo Paes, cara, essa direita, a gente estaria hoje, se o Lula não tivesse ido para o segundo turno, se tivesse ido uma Simone Tebet, a gente estaria votando em Simone Tebet. Acho até que se fosse o cara do Novo, a gente estaria votando no candidato do Novo, que não foi o Amoedo, não foi o outro, não. Mas, de qualquer maneira, não foi o Amoedo, nem me lembro, gente, eu até me confundi agora, me perdi aqui. Mas a gente estaria votando em qualquer um, menos o Bolsonaro. Foi como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Para tirar o Crivella, muita gente da esquerda, como eu, votou em Eduardo Paes. Porque Eduardo Paes, se não é o candidato da esquerda ideal, de quem é de esquerda, há uma diferença abissal entre ele e figuras como Marcelo Crivella. Abissal. Marcelo Crivella encarnava aqui a coisa do religioso corrupto, do religioso, do falso pastor, né? Da hipocrisia, da mentira em primeiro lugar. Um cara que é prefeito do Rio de Janeiro e odiava samba, carnaval, odiava. Procurava passar essa imagem. Tanto que quando tinha carnaval aqui, ele se recolhia e não sei para onde. Isso na cidade do carnaval, olha, na cidade do samba. Eu não sou exatamente o homem do samba e do carnaval, mas eu sou aqui no Rio de Janeiro, isso aqui é a cidade do carnaval e do samba, gente. O cara, para ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro, ele, no mínimo, tem que saber a importância disso para a cidade. Então, o Eduardo Paes é um cara que bota o chapéu branco, bota e vai para a escola de samba, e vai lá pro sambódromo e que se envolve com a questão do samba e do carnaval carioca. É inegável isso. É inegável. Né? E é inegável que Eduardo Paes deu apoio aqui para o Lula no segundo turno. E, possivelmente, pelo que anda da carruagem, talvez haja até uma coligação entre PT e Eduardo Paes para disputar essa prefeitura. Mas o problema aqui é ou você elege Eduardo Paes, porque é um dos principais que veio com tudo, a mão de que é prefeito e tal, ou quem seria o outro candidato da esquerda aqui no Rio de Janeiro, que teria viabilidade eleitoral?
a extrema-direita pode botar um desses caras aí, ó, um desses sobreviventes do bolsonarismo aqui, o próprio filho do Bolsonaro, ou sei lá, o Cláudio Castro. Parece que Cláudio Castro e Bolsonaro se estremeceram, né? Se estremeceram, que é mais uma vantagem para a disputa de 2024 até 2026, porque se eles se estremecem mesmo, se separam, eles ficam enfraquecidos. Mas vejam o que aconteceu com o Sérgio Moro, brigou feio com o Bolsonaro, mas na hora H se uniram de novo. Né? Se uniram de novo. Jogaram para o alto todas as desavenças e Moro chegou a ser até um conselheiro principal nos debates que o Bolsonaro participava. Então, gente, voltando lá ao início, a gente está lutando contra a extrema-direita e essa extrema-direita tem que ser punida pela lei. Existem nomes aí de frente ligados ao PT, ao Lula, etc., que podem ser colocados nos impostos-chave para poder lutar contra essa onda bolsonarista, nazi, fascista. Né? Vai ser trabalhoso. A questão dos militares é muito problemática. Na verdade, eu arriscaria dizer aqui que nenhum governo progressista, nacionalista de esquerda, pode se sentir confortável e tranquilo com os militares brasileiros. Nenhum. Eles trairão, alguns deles trairão até o governo brasileiro por diferença ideológica. Trairão no sentido de entregar alguma coisa para o estrangeiro, para potências estrangeiras, nomeadamente para quem? Para os Estados Unidos. Né? Figuras como Mourão, a gente sabe, por exemplo, que com o Temer, no governo Temer, né? O governo Temer já teve esse tipo de... então é isso, gente. É isso. É um trabalho difícil e árduo, mas é a extrema-direita que a gente continua lutando contra ela. Então existem setores da esquerda e mais à esquerda, nomeadamente do PSOL, né, que ficaram contrariados, porque outros integrantes do PSOL estão fazendo parte da equipe de transição e podem ocupar cargos no governo. Existem no Rio de Janeiro, parece que existe uma ideia do PSOL lançar um candidato próprio. Quem? Para prefeito? Para quem? Vai lançar o Tarcísio para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro? Ele tem condições de ganhar hoje, não sei, eleição fugiu. Eu não posso dizer daqui a 2 anos, as coisas mudam, né? Mas hoje, ele teria condições de ganhar a eleição no Rio de Janeiro? Se a eleição fosse hoje, teria alguma condição de ganhar? Então, é manter uma candidatura e só para marcar posição e, de repente, possibilitar com isso até que dividir as esquerdas aqui, possibilitar que um candidato de extrema-direita tenha mais força e consiga até derrubar aquele candidato de uma direita mais light, mais de centro, que a gente poderia até fazer um acordo e participar do governo e assim trazer o governo mais para o centro-esquerda. Acho um pensamento meio turco, mas eu penso que a luta contra esses nazistas ela vai envolver muito acordo político, muita discussão, muita conversa política, né? Muita cessão de ambas as partes para aqueles que fizerem acordo, com o objetivo de derrubar as possibilidades da extrema-direita. E a lei, a justiça tem que ser utilizada para punir exemplarmente, né, os líderes, as cabeças das pessoas com mais protagonismo dessa extrema-direita e caçar esses grupos neonazistas, essas células espalhadas pelo Brasil. Tudo em nome da lei da nossa Constituição. Valeu, gente. A luta continua.